I'ma get it. Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje vai ser uma videoaula bem, apesar do assunto ser, na minha opinião, um dos assuntos mais importantes, né? Ou do 7º ano do ensino fundamental, essa videoaula eu vou fazer de uma forma bem rápida, bem breve, apenas citando realmente aquilo que é mais importante sobre o assunto, tá? Assunto chamado Revolução Industrial. Só para lembrar, eu gravo essas videoaulas para os meus alunos reverem o conteúdo visto na sala de aula, então se eles acharem que precisa, né, rever o conteúdo através da videoaula, legal, eles assistem. Se acharem que foi legal trabalhar da aula normalmente, então, tá? Ou eles não precisam assistir, mas é mais uma ferramenta para que o meu aluno possa ter um apoio na hora de estudar, na hora de fazer a prova, tá? E como eu sempre digo, a internet ela é livre, ela é aberta, então você que está assistindo aí, se for útil para você, então, bom proveito, bons estudos também, mas será assim a essência da essência, apenas aquilo que é mais principal sobre a Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial que vai surgir na Inglaterra do século XVIII, tá? O próprio nome já fala, revolução. Revolução não é evolução. Quando eu tenho uma evolução, eu tenho mudanças. Quando eu tenho uma revolução, as mudanças são mais profundas, tá? Então, nesse caso, as mudanças que ocorreram foram mudanças profundas e foram mudanças que atingiram não somente a forma como se eram produzidos os produtos, mas também mudanças que atingiram a vida das pessoas, a vida dos operários, a vida dos trabalhadores, que também foi profundamente alterada pela Revolução Industrial, tá? De modo bem geral, como que eu posso definir, professor, a Revolução Industrial? Bom, Revolução Industrial foi quando o homem, as pessoas, os capitalistas, começaram a usar máquinas na produção. Antes disso, o que havia? Havia as manufaturas, havia o trabalho artesanal. Eu não tinha a inserção de máquinas. Agora eu vou ter o quê? Uma modernização. As máquinas elas vão surgir, né? Vão ocupar espaços nas linhas de produção, tá? E vão ser importantes para o capitalista, para o burguês, por quê? Com a máquina na produção, né? A minha produção vai aumentar, vou produzir mais e, consequentemente, eu vou ganhar mais dinheiro, tá? Então, a introdução de máquinas trazida pela Revolução Industrial vai ser ótima. Para quem? Para os patrões, para os industriais. Para as pessoas, para o povo, para o operário, para o pobre, essa transformação não vai ser muito boa. Por quê? Os operários vão perder seus empregos, porque onde numa fábrica que eu tinha 100 pessoas trabalhando, eu vou ter ali máquinas que vão fazer o serviço delas. Então, no lugar de eu ter 100 pessoas trabalhando numa fábrica de tecido, por exemplo, eu vou ter 20, eu vou ter 30. Então, para a população, a Revolução Industrial vai ser muito mais negativa do que positiva. Vai gerar o quê? Principalmente desemprego, ok? Geralmente eu costumo dividir, né, falar que existem 3 fases da Revolução Industrial. Eu tenho a primeira fase, a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, né? Perdão, no século XVIII, que eu vou ter a introdução das máquinas. Eu vou ter a segunda Revolução Industrial no século XIX, que vai começar a ocorrer uma utilização, principalmente de novos recursos energéticos, como o petróleo, né? É uma marca da segunda Revolução Industrial. E eu tenho a terceira Revolução Industrial, que é marcada no século XX pela Revolução Tecnológica, o surgimento de novas tecnologias, né? Do computador, dos satélites, da telefonia e assim por diante, tá? Essas fases da Revolução Industrial, elas são mais detalhadamente trabalhadas na disciplina de Geografia, mas eu coloquei aqui para vocês também tomarem ciência, tá bom? A vida dos operários. Eu falei já que a Revolução Industrial foi boa para o patrão, né? O que eu não posso esquecer que é fundamental nesse conteúdo, né, é lembrar o quê? Que para o operário a Revolução Industrial foi terrível.
Já citei um dos motivos, o que? O desemprego, né? No lugar das pessoas, o capitalista começou a utilizar máquinas, né? E aí o que acontece? É um efeito cascata, né? Se eu tenho desemprego, se eu tenho muita gente desempregada, o meu salário tende o quê? Tende a cair, né? Por quê? Porque se uma pessoa não quer trabalhar por X, pode ter certeza que passando fome, com dificuldades econômicas, né? Tem um monte de outras pessoas que vão trabalhar até por menos. Então o patrão começa a explorar. Então nessa época aqui, ó, a vida dos operários era terrível. Então eu tinha desemprego, tinha baixos salários, eu tinha uma jornada de trabalho excessiva, em alguns casos até 18 horas por dia, tá? Os trabalhadores não tinham direitos, né? Os direitos que hoje nós estamos acostumados, né? Férias, 13º, descanso semanal, licença gestante, licença maternidade, licença paternidade, licença isso, licença aquilo, licença, não tinha nada. Se o cara trabalhasse, ele recebia, se não trabalhasse, não recebia, problema é dele. Ah, mas eu estou doente, problema é seu, tá? Não existiam direitos trabalhistas, existia um forte trabalho infantil nessa época também, né? Ou existia também abuso sexual dos chefes, dos patrões, dos responsáveis, dos encarregados, né, em relação aos subordinados. Então, de modo geral, a vida dos operários, isso eu não posso esquecer, a vida dos operários era muito difícil, era muito penosa, tá? Isso é muito importante, eu não posso esquecer. E por causa dessa vida penosa, dessa vida difícil, evidentemente, né, vai começar a aparecer vários movimentos operários, ou seja, movimentos, né, que criticavam o sistema capitalista, que criticavam a Revolução Industrial, que criticavam como os patrões conduziam a vida dos seus operários, dos seus subordinados. Então, nessa época aqui, né, vai começar a surgir também os primeiros movimentos operários, com destaque a dois movimentos que eles foram bem importantes e sempre são cobrados em vestibular, concurso, nas provas, tá? Eu tive um movimento ludita e um movimento cartista. Dois movimentos que queriam melhorar a vida do operário, mas com ideias distintas, tá? O movimento ludita, liderado por Ned Ludd, né, aí o nome ludita, era um movimento mais radical, né? Tanto é que ele é conhecido muitas vezes como o movimento da quebradeira das máquinas. Por quê? Os operários julgavam as máquinas, né, que de certa forma tinham razão, né, as responsáveis pela sua pobreza. Então eles, como protesto, invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, tá? E o outro movimento, o cartista, criticava a vida difícil dos operários, mas para eles a solução não era quebrar tudo. A solução era o quê? Fazer com que os operários conseguissem representação política, né? E a partir da representação política, eles conseguiriam garantir direitos. Tudo bem, pessoal? Vídeo aula bem rápida, poderia ter sido trabalhado outras coisas, tá? Mas eu peguei apenas a essência, né? O que é a Revolução Industrial, quando ela aconteceu, né? Para quem que foi bom, né? Para quem que foi boa a Revolução Industrial, para quem que foi ruim, para os operários, né? Como que era a vida dos operários. E agora eu finalizei falando que com essa vida ruim começaram a surgir movimentos operários, né, de contestação, principalmente o movimento ludita e o movimento cartista. Tá bom? Bem rapidinho. Então, quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail que está aparecendo aqui embaixo, né, prof.danilodeoliveira@gmail.com, e eu vou responder suas perguntas com o maior prazer, ok? Então, muito obrigado pela videoaula, por assistir essa videoaula, né? E até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.